o fim é melhor que o começo. Onde está isso, Arthur? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Só que eu já começo dizendo sobre esse texto, por que ele diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio? Quando a gente faz uma análise da nossa própria vida, a gente vê que quantas vezes começamos coisas maravilhosas e no meio do caminho a gente desistiu. Quantas pessoas você conhece aí na sua vida que construiu uma obra maravilhosa e no final da vida destruiu? O texto diz claro, às vezes a gente não começa a nossa vida tão bem, são tantos desafios. Não sei hoje como é que está a vida de cada um aqui, mas você tem buscado a Deus, você tem trabalhado, você tem buscado respostas e parece que ao longo do tempo, no dia a dia, os seus olhos não estão enxergando, né? Eu acho que o maior desafio para as nossas vidas, a pior coisa que um homem pode ouvir de Jesus no final da sua vida, depois de ele achar que se consagrou, depois de ele achar que guardou a sua vida para Deus e maltratando as pessoas e fazendo tudo de errado, não, mas eu sou santo, é ouvir de Deus assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Imagine isso, são dois paralelos. Vamos lá, uma pessoa que vive uma vida de pecado, de erro, distante de Deus, longe da presença de Deus, fazendo o que quer, e ele sabendo que ele está distante de Deus, e outra pessoa que está fazendo tudo certinho para Deus. Não, eu estou aqui caminhando com Deus, está difícil, eu estou aqui fugindo do pecado, fazendo todas essas coisas. E aí dois paralelos. Esse que o tempo todo serviu a Deus, no final, quer saber? Deus, as coisas com Deus não é tão assim não. Estou esperando há tanto tempo e nada acontece, então vou sair do caminho, vou me desviar, vou viver a minha própria vida. Eu já ouvi de algumas pessoas assim, cara, esperei até o momento que eu poderia esperar, não consigo mais esperar, agora vou viver a minha vida e vou abandonar o pai. O filho pródigo nos dá essa lição, né? Ele quis viver a sua própria vida, pede a Deus a sua parte da herança e vai viver de forma totalmente desordenada. E aí, esse texto, ele é tão perfeito, a passagem do filho pródigo, é porque o filho pródigo pega tudo aquilo que ele tinha como herança dele, vai viver a sua vida de qualquer jeito. E o que acontece? Ele fica ali comendo com os porcos, ele olha para aquela situação e a palavra vai dizer que ele cai em si, caindo em si, fala, os servos do meu pai têm abundância de pão e eu aqui comendo bolotas de porco. O filho pródigo estava com o pai, abandona o pai no meio da sua vida. Me dá aí, tô indo embora. E o que ele faz? Vai embora. Só que chega um determinado momento que ele cai em si, ele fala assim, os servos do meu pai têm abundância de pão e eu aqui comendo com os porcos. Então ele volta. Quando ele volta, o pai dá um anel, calça sobre ele uma sandália e mata um cordeiro cevado e faz uma festa para ele. Então entenda, o filho pródigo começou bem, no meio da sua vida ele fez uma besteira, muitas pessoas de repente, poxa Arthur, eu estava tão bem, agora eu estou vivendo uma vida de traição, uma vida de mentira, uma vida contrária aos princípios de Deus, mas hoje entenda que você está... Eu não sei o dia de amanhã de cada um, nem o meu, mas vamos pensar que hoje você está no meio, você está no meio da sua vida. Pô, Arthur, mas eu só tenho 20 anos. Não importa a idade, porque a gente não sabe quando a gente vai partir. Vamos pensar que hoje você está no meio da sua vida. O filho pródigo, no meio da vida dele, caiu em si. Preciso voltar. Estou vivendo uma vida que não está condizendo com tudo aquilo que eu vivi com o meu pai. Preciso voltar. Então ele volta e Deus transforma a vida daquele homem porque ele é bem recebido. Sabe o que às vezes... Muitas pessoas elas não gostam de fazer o caminho de volta, porque elas vão falar assim, eu vou chegar lá, o pessoal sabe que eu errei, que eu pequei, vou chegar lá, vai todo mundo olhar pra mim assim de alto embaixo e falar, voltou o pecador. Calma que no final dessa história a gente vai ver que alguém fez isso. E aí, voltou o pecador. E você vai acabar ficando constrangido com os olhos que vão ser direcionados para sua vida quando você voltar. Só que Deus não está preocupado com o que vão pensar de você ou o que vão falar se você voltar. Deus está preocupado o quê? Arthur, eu estou no meio da minha vida, me distanciei e preciso voltar. Como você vai ser recebido? Pensa como Deus vai te receber quando você voltar. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. O que mais importa na nossa relação com Deus é como nós vamos terminar. Eu não quero entrar aqui muito na história, mas a gente vê que Salomão teve um princípio de vida brilhante, mas o final não foi
tão bom. Eu não estou falando sobre salvação ou não, mas o final da vida de Salomão não foi tão bom. O final da vida de Sansão não foi tão bom. O final da vida de Saul não foi tão bom. Porque são pessoas que, eu já vivi muitas experiências com Deus, e aí uma brechinha, um momento de deslize, a pessoa vai lá, mas cadê aquilo tudo que você acreditava? Não acredita mais? Então do que valeu 10 anos acreditando, professando, indo para a igreja, buscando a Deus, orando, jejuando, se agora um simples momento e um motivo fútil faz você se desviar da presença de Deus? Melhor é o fim das coisas do que o início dela. De repente você não está começando tão bem, mas se preocupe com o final da sua história. Arthur, como é que eu... Não tem como você continuar tendo uma história distante de Deus. O filho pródigo saiu e ele viu que distante de Deus começou a dar tudo errado. Existem pessoas que estão aqui que tá vivendo uma vida que dá tudo errado e você quer tentar se justificar. Não, mas está tudo errado comigo, mas também está errado com muitas pessoas. Não justifique a sua vida pelo erro dos outros. A sua vida é a sua vida. A vida dos outros é dos outros. Você precisa o tempo todo olhar para você e falar assim: eu quero ter o meu fim melhor do que o meu começo. Mas Arthur, mas eu já fiz tantas coisas erradas. A preocupação com Deus não é o tanto que você fez de errado. É o tanto que você vai deixar de fazer de errado pelo fato de se aproximar dele. E aí o filho pródigo decide voltar. Como ele é recebido? Com um anel, com uma sandália e com uma festa. Deus quer fazer uma festa, mas você e eu, se nós estivermos andando por caminhos errados no meio da nossa vida, nós precisamos cair em si. Quem falou para ele, hein? Quem falou pro filho pródigo? Quem pregou para ele, hein? Ele estava lá comendo com os porcos. Chegou algum missionário lá para falar: meu filho, você abandonou o seu pai? Olha aí a situação deplorável que você se encontra. Ninguém falou para ele. Ele só caiu em si porque ele lembrou que o servo do pai dele tinha abundância de pão e ele estava comendo bolotas de porco. O que você pode hoje olhar lá para trás e falar assim: meu Deus, quando eu estava com meu pai, como eu senti a paz que excede todo entendimento. Hoje eu sofro depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Hoje eu não consigo sair de casa, tenho medo de assalto, tenho fobia, tenho aquilo tudo. E aí você olha lá para trás e fala assim: como era bom. Independente das pessoas que estavam ali querendo te maltratar ou querendo ser instrumento do mal, mas como você levantava os seus braços e falava: a Ele a glória, a Ele a honra. E o filho pródigo caiu em si, voltou. Deus fez uma festa para ele através daquele pai. Só que aí tinha alguém que nunca tinha... É isso que eu estou dizendo. Tinha alguém que nunca tinha abandonado a casa do pai e não se alegrou com a volta daquele que era pecador. Então preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Não adianta servir a Deus. A gente precisa ser puro de coração. Por isso que nós estamos aqui todo dia. Para quê? Cara, eu preciso aprender e entender o que Deus quer da minha vida nessa relação com a palavra. Humildade, serviço, amor, graça, olhar para as pessoas que estão em pecado com o olhar de Jesus e falar: ela precisa ser transformada. O pai olhou para o filho, que o pai não poderia ter dado uma correção? Pegou toda a sua herança, né? Então, agora que você voltou, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que agora levantar tudo aquilo que você desperdiçou lá com as prostitutas através do teu trabalho. O pai não fala isso para o filho que voltou. O que o pai fala para o filho que voltou? Toma um anel, toma uma sandália e pegue um cordeiro, vamos fazer uma festa. Existe uma festa no céu quando você volta ao destino de tudo aquilo que Deus preparou para você. Hoje eu estou falando: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Como vai ser seu fim? Será que você vai continuar essa vida de afastado da presença de Deus? Não, Arthur, eu não sou afastado, eu não conheço. Se você não é afastado e não conhece e entrou dessa live, eu tenho certeza que se você ficar ao longo da semana, você e eu vamos conhecer um pouquinho mais a Deus. Não é porque, Arthur, então você é o maior conhecedor de todos. Não sou o maior conhecedor de todos. Eu busco a cada dia conhecer
para poder ser um instrumento e um porta-voz de Deus para a sua vida. Hoje, qual é o texto que eu estou lendo? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, se o seu princípio não foi muito bom e hoje você está no meio da sua vida, você projeta o seu fim. No meio da sua vida, peraí, tô com ódio de algumas pessoas, eu preciso ter perdão, já está mudando o teu futuro. Eu estou vivendo uma mentira, eu preciso começar a viver a verdade. Você já está projetando o seu futuro. Até agora eu não construí nada porque eu não quis ter trabalho. O negócio é cruzar os braços, ficar numa rede, esperar o tempo passar. Você precisa começar a construir hoje para você olhar para o seu futuro e, como diz a palavra, e haverá um bom futuro e a sua esperança não será frustrada. Por que nós não pensamos muito, no nosso final? Algumas pessoas levantaram hoje aí e elas levantaram assim, cara, eu tenho conta para pagar, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho um projeto para entregar, eu tenho uma faculdade, eu tenho prova, eu tenho isso e aquilo. E a gente não consegue olhar para um futuro de 10 anos. A gente não consegue olhar para um futuro de 20 anos. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Hoje, o objetivo dessa live é para que no meio dos anos, como disse lá o profeta, aviva, Senhor, no meio dos anos a tua obra. É para que hoje a gente mude a rota que nós estamos caminhando, para que lá no final Deus olhe para a tua vida e fala: que coração é esse, hein, meu filho? Que coração é esse de não buscar os seus próprios interesses? Que coração é esse de desejar sempre amar o próximo? Que coração é esse de me buscar todos os dias pela manhã? Que coração é esse de, mesmo sem entender, acreditar em mim? Que coração é esse que nunca me abandonou? Que coração é esse de que, mesmo tendo me abandonado, voltou e continuou a trajetória?